Olá, tudo bom? Hoje eu vou ensinar a fabricação de uma luminária super bonita, super delicada para meninas. Só para meninas, hein? E além disso, eu vou dar uma super dica sobre o mercado de iluminação bem valiosa que tem tudo a ver com a luminária que a gente vai fabricar hoje. Vamos lá? Hoje eu vou ensinar vocês como é que se fabrica a luminária Tutu. A luminária Tutu foi um projeto desenvolvido em parceria com a Bebo Arquitetura dos arquitetos Bel Lobo e Bob Neri. Vocês vão ver que é uma peça super delicada, super bonita e extremamente fácil de fazer. Você vai poder fazer no sofá de casa, vendo televisão. Então não tem desculpa. Essa dá para você fazer tranquilamente. Lembrando, todos os componentes dessa luminária estão listados aqui embaixo. Então não há necessidade de você fazer nenhum tipo de anotação enquanto assiste o vídeo. Se concentra e presta atenção como é que ela é feita. E além disso, também como bônus, eu estou botando aqui um link para download para você poder baixar os arquivos que tem os moldes que nós vamos usar para a fabricação dessa peça. Então, vamos começar a produzir? O primeiro material que nós vamos utilizar é esse laminado plástico. Esse material daqui é polipropileno. É uma chapa ou lâmina de PP. Quando vocês forem comprar, vocês vão solicitar na loja uma lâmina de PP, tá? Uma placa de PP, enfim. Cada loja vende de uma determinada maneira. O importante é que seja PP. Esse daqui é um PP de 0,60 mm de espessura, para ficar um pouquinho firme. É importante que ele tenha essa textura daqui fosco, aveludada. Essa textura no PP eles costumam chamar de camurça. Você pode optar por outro tipo de laminado plástico, desde que ele seja incolor e transparente. Desde que ele seja incolor e translúcido. Ele não pode ser totalmente transparente, ele tem que ser fosco. E não pode ser branco, tá? Não pode ser branco leitoso, nem nada parecido. Senão vai criar sombra. Então é importante que seja um laminado fosco, incolor, ok? Bom, o segundo material que nós vamos utilizar é esse molde daqui. Lembrando que esse desenho desse molde vem no bônus para download, para vocês utilizarem. Tá? Esse molde daqui é compatível, obviamente, com a luminária que a gente vai construir aqui agora. Vocês podem fazer uma luminária diferente, se vocês quiserem fazer um tamanho maior ou tamanho menor, enfim. Fica a critério de vocês, mas é sempre baseado nesse molde. Observe que esse molde, além da curva da cúpula, que nós vamos fechar a cúpula, eu fiz aqui 2 linguetas e 2 rasgos. Tá? Na hora que a gente fechar esse molde, as linguetas vão entrar no rasgo. E também da mesma forma, esse molde ele tem uma determinada inclinação, ele vai ser um cone, vocês vão perceber, e conforme vocês quiserem, vocês podem fazer mais aberto ou mais fechado. Ele tem uma inclinação aqui que é bastante compatível com o saiote que a gente vai fazer. Nossa primeira etapa é recortar o molde em cima da lâmina de PP. Para fazer isso, eu vou utilizar fita adesiva para fixar o molde em vários pontos, para que ele não se mova, obviamente, enquanto eu estou cortando. A gente fixa em vários pontos estratégicos. E depois de fixado, a gente pode realizar o corte, ok? O próximo passo, cortar. Cuidado para não cortar o molde enquanto você faz isso, hein? Está aqui pronto a nossa cúpula, feita a partir do molde, né? E agora eu vou juntar as extremidades, juntando as linguetas com os rasgos que eu fiz. Por que eu optei por utilizar apenas o polipropileno, né, a chapa de polipropileno, para fazer o fechamento através das linguetas? Eu poderia ter utilizado outras soluções que também são bastante válidas. Poderia ter utilizado ilhoses, rebites ou até alguns tipos de clipe, tá, que existem específicos para cúpulas. Nesse caso eu utilizei apenas o polipropileno porque ele não vai gerar sombra, né, senão, já que ele é totalmente translúcido. E também eu utilizo apenas um material, não tenho um segundo material. Eu tenho uma solução bastante limpa. Obviamente aqui você recortou isso à mão. Se você fizer uma produção disso, se você quiser produzir isso para vender, você pode mandar fazer uma faca gráfica. E aí essa etapa daqui vai ser uma etapa super rápida de você produzir. Ok? Agora, o próximo molde a ser cortado é o molde de suporte do soquete, que vai vir encaixado aqui debaixo da cúpula. Então aqui as duas peças já recortadas, uma entra dentro da outra, dessa forma, né, para sustentar a cúpula. E agora vou deixar esse material reservado e a gente vai começar agora a fazer o saiote, que é o tutu mesmo.
Para fazer o saiote, nós vamos utilizar tule. Aqui eu separei dois tipos de tule, um tule branco e esse tule aqui rosado com o que eles chamam de pingo d'água, tá? Para a gente poder fazer um acabamento externo que é opcional. Você não precisa usar isso, tá? Você pode botar ele todo com cor ou parcialmente com cor, a gente vai fazer uma mistura aqui. O que é importante você ver? É importante o seguinte, para essa luminária a gente usa muito tule, então a gente vai usar em torno de 10 metros de tule, porque a gente vai fazer várias camadas, que é importante que essa luminária fique bem cheia, para ela ficar bem bonita, tá? Então não adianta poupar, tem que usar bastante material, ok? E aí o que eu vou fazer? Eu vou recortar discos, esses discos também, você tem os moldes aí, que são os discos que vão fazer o revestimento da nossa cúpula, vão fazer a saia, enfim. E aí eu vou recortar esse material, ok? E aí agora é começar a cortar o tule usando os moldes. Eu já tenho cortado aqui as várias camadas de tule. Eu fiz um recorte básico, um recorte meio sem capricho, porque eu vou aparar esse tule depois quando a luminária estiver montada. Aí sim a gente tem que ser mais cuidadoso nesse corte, tá? Então eu já tenho aqui os discos e tenho aqui essa peça central, que é um aro. Esse aro daqui vai ser como se fosse a cintura da bailarina, tá? Obviamente a gente não falou disso, mas tutu é a saia da bailarina, né? É totalmente inspirada nessa saia luminária. Bom, mas vamos lá. Aqui eu arrumei uma argola plástica, né? Você pode fazer essa argola se você quiser de alumínio ou de metal, desde que você pinte ela numa cor que seja compatível. Como a gente vai usar aquele tule rosado, eu acabei usando essa argola rosada, embora ela praticamente não vai aparecer embaixo da costura, tá? Então a gente vai posicionar aqui no canto, no centro, e vamos costurar essa argola bem no centro aqui, porque vai ser a passagem da luminária, ok? Bom, aqui eu já peguei a argola, dei um nó aqui na ponta para prender aqui o fio, né? E agora eu vou começar a costurar, costura mesmo, costurar essa argola aqui no centro do nosso saiote, nosso tutu, tá? Cuidado com a mão, óbvio, né? E vamos começar a costurar. Quem já estiver mais habituado, vai ser bem mais rápido. Bom, depois de devidamente costurado, eu agora vou fazer aqui no centro um recorte, que é exatamente para fazer a passagem da saia. Feito o recorte, eu agora vou fazer alguns picotes aqui, porque eu vou fazer o acabamento aqui, eu vou fazer a costura agora ao redor de todo o aro, ok? Bom, aqui já está o saiote semi-pronto, né? Porque já tem aqui o aro já costurado aqui com o acabamento, esse é o lado do avesso, esse daqui é o lado real, né? Da nossa luminária, tá? Vê que ficou aqui essa borda aqui, que é justamente a saia dela. Está bem encorpada. Você vê que são várias camadas aqui. Nessa peça daqui, eu resolvi dar uma exagerada. Eu coloquei 18 camadas de tule. E ainda vou colocar mais algumas aqui depois com esse tule pingo d'água. Rosa, né? Rosa clarinho, pingo d'água. A gente coloca várias camadas, mas isso eu vou cortar depois. Isso também, como eu falei, é opcional. Vocês vão colocar se vocês quiserem, que dá um jeito mais delicado. Mas antes de fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer algumas aparagens aqui. Vocês se lembram que eu mencionei que eu tinha feito um corte meio bruto. Se vocês olharem, tem alguns detalhes que ainda estão meio brutos, né? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer várias camadas. Ou seja, dessas 18 camadas que eu coloquei aqui, eu vou cortando gradativamente até chegar à última, que é a que a gente quer. Então, por exemplo, eu vou pegar essas primeiras
vamos supor aqui, 4 camadas, e vou fazer um corte menorzinho. Vai ser como se o saiote estivesse bem rente à cintura da bailarina. Então eu retirei uma primeira camada, agora eu vou pegar mais umas 4 camadas aqui e vou recortar também um pouquinho abaixo. Ok? Já começa a dar uma outra cara, dar um outro tipo de caimento. Porque se a gente mantivesse todas as camadas no mesmo nível, a gente no final vai ficar com uma saia muito dura. E eu vou continuar fazendo. Eu vou fazer mais 4 camadas aqui, intermediária aqui. E eu deixo a maior quantidade de camadas, no caso eu estou fazendo de 4 em 4, ou seja, 4, 8, 12. Como a gente tem 18, eu vou deixar 6 camadas no final, sem o corte, só vou dar uma parada, justamente para deixar a saia mais encorpada no final e também tirar um pouco da transparência em excesso. Está aqui. Observe agora que ela está com um caimento bem interessante. Só vou fazer agora uma pequena parada nas bordas para deixar as bordas mais regulares. E agora eu vou usar o tule para fazer, o tule rosa, né, o tule pingo d'água, para fazer aquela camada externa. Agora a próxima etapa é justamente a montagem da parte elétrica. Aqui eu já estou com o soquete fixado a um cabo PP branco. A gente pode botar um cabo PP cristal ou até um cabo colorido para ficar mais delicado. Mas nesse caso eu estou usando o branco para ficar mais neutro. E aqui a gente vai passar o nipple, né, que é aquele acabamento plástico que vai ajudar a fixar o cabo e o soquete aqui à base. Ok. A outra ponta fica numa canopla. Uma dica, geralmente esses kits daqui você encontra prontos em várias lojas de material de construção ou lojas essas grandes redes de material de construção, materiais para casa. Você muitas vezes vai encontrar esses kits prontos, soquete, fio e canopla. Obviamente, se você vai fabricar, se você vai fazer essa luminária para fabricar, é mais interessante você fazer como nós fazemos aqui, que nós produzimos a nossa própria peça, fica muito mais em conta. Mas se você vai fazer para uso pessoal, ou para dar de presente para alguém, ou ainda vai fabricar, mas em pequena quantidade, às vezes é compensador você comprar. Você vai pagar um pouco mais caro, mas vai te poupar bastante trabalho. É uma dica também que vale a pena observar, ok? Vou passar aqui o nipple, que fica fixado à canopla para prender, mas antes eu vou passar aqui o fio por aqui, porque essa peça ela vai ficar presa aqui, ok? Encaixada aqui nos sulcos. E aí a canopla obviamente vai entrar aqui. Olhando melhor a peça, eu tenho que confessar que eu dei uma mexidinha nela, tá? Eu tirei aquelas 18 camadas, transformei essas 18 camadas em 15 camadas. Por quê? Porque ficou muito armado, ficou realmente muito volumoso, como eu queria, mas o tecido acabou deixando muito armado, então ficou muito duro. O caimento não ficou legal. Então eu tirei dessas 18 camadas, 3 camadas, as 3 camadas inferiores, e outras 3 eu substituí pelo tule rosa que a gente tem aqui. Então nesse caso, eu acabei ficando, das 18 fiquei com 15 camadas, sendo 12 de tule branco e 3 de tule rosa. As de tule rosa eu coloquei uma a cada nível aqui do que eu cortei. E eu ainda dei uma paradinha para diminuir um pouquinho o tamanho, achei que estava um pouquinho bruto, né? Então, o resultado final foi esse daqui. Você vê que é um saiote
em comparação ao que estava antes, bem mais delicado, mas que ficou bem mais ajustado. Vocês vão ver que o resultado final ficou bem legal. Agora é hora de virar e só posicionar aqui em cima. Só posicionar em cima da cúpula de PP. Eu não prendo, não faço nada, eu realmente só deixo posicionado. O próprio caimento do tecido já deixa ele bem ajustadinho. Vamos pendurar? Eis que surge a nossa personagem do dia, luminária Tutu. Para quarto de meninas, super delicada, super fácil de fazer como vocês comprovaram e principalmente muito em conta também para você produzir. Essa luminária custou em torno de R$ 38 de matérias-primas para você comprar e produzir. Se lembra que eu falei que eu tinha uma dica? Pois é, eu não esqueci. A dica é a seguinte: o mercado infanto-juvenil de luminárias, seja para meninos ou para meninas, é um mercado extremamente carente de bons produtos. Pode não parecer, se você perguntar, poxa, mas eu vejo tanta coisa de luminária para criança, para adolescente, será que é tão carente assim? É verdade, você vai encontrar muita coisa assim. Só que geralmente o que você encontra, na grande maioria dos casos, são produtos licenciados de heróis de televisão, de quadrinhos, enfim. E pouca coisa que foge disso. E o pouco que foge disso raramente tem boa qualidade, seja estética ou mesmo boa qualidade funcional. Posso te garantir que existe uma demanda forte por produtos de qualidade nesse segmento infanto-juvenil. Você tendo um produto com qualidade estética, funcional e preços competitivos, com certeza você vai navegar quase que sozinho nesse segmento. Vai por mim, é uma dica de ouro, hein? Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei produzir mais uma vez essa luminária. Realmente é super fácil de fazer e super gostosa de se produzir. Super obrigado pela sua companhia, até o próximo vídeo e muito sucesso para vocês.